Hoje chegou o dia de falar sobre essa escritora que é aclamada, amada, idolatrada por muitas pessoas, que é a Colleen Hoover. Eu tive o meu primeiro contato com ela lendo É Assim que Acaba, e você vai saber agora o que eu achei da leitura desse livro. Seja muito bem-vindo ao De Quem Esse Livro, meu nome é Lucas e aqui você encontra unboxings, clube de livros, resenhas, dicas, sorteios e muitas outras coisas. Então se você gosta de tudo isso, já se inscreva, deixa o like, dá essa moral pra gente, vai lá no nosso Instagram, segue a gente por lá porque sempre tem um conteúdo extra. E vamos agora falar aqui do livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Antes de começar e eu falar qualquer coisa, eu primeiro preciso dizer o seguinte: eu sei que muita gente ama, venera e diz que Colleen Hoover é perfeita, mas como sempre eu faço resenha aqui, eu gosto de explorar o livro em seu todo. Então aqui eu vou expor minha opinião e o que eu achei sobre esse livro, independente de ele tratar sobre um assunto extremamente sério ou não. Então eu quero aqui levantar pontos que de certa forma me incomodou na leitura, principalmente porque eu acho que a autora, Colleen Hoover, ela não tratou desses assuntos. Ela normalizou alguns assuntos e eu acho que talvez a gente precisa ter um olhar também para isso. É Assim que Acaba conta a história de Lily, que é uma jovem, né, aí na faixa dos seus 23 e 25 anos, que acaba de perder seu pai, porém ela não tem um passado do seu pai com lembranças muito boas, né? Infelizmente, ele foi um homem que agrediu muito a sua esposa, então Lily presenciou diversas vezes agressões em que sua mãe sofreu do seu pai. Então nós temos aí um registro, principalmente dessas agressões ocorrendo enquanto ela tinha ali na faixa dos seus 15 anos, tá? Eu acho que esse livro, né, por se tratar de um assunto tão pertinente e que infelizmente é um assunto que até hoje a gente precisa falar porque ainda muitas mulheres sofrem agressão dentro de casa. Então nós sabemos que livros que discutem esses temas podem ajudar pessoas a se tornarem melhores adultos, principalmente os homens e também as mulheres que passam, né, e que enfrentam infelizmente isso, possam saber que existem outras possibilidades e que essas outras possibilidades podem sim resultar em um final feliz. E esse livro, além de trazer, né, aí no caso a filha, né, Lily presenciando a mãe sendo agredida pelo pai, também nós temos as duas faces, né, tanto quando você vê a agressão, quais são então as suas reações, e quando você sofre agressão, quais são as suas reações também, como você lida com elas, né, e até você começa a entender por que a pessoa que você via sendo agredida agia e se comportava de tal maneira. Como eu disse, esse livro, por se tratar desse assunto, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre esse assunto, eu acho que a gente precisa também pensar em quanto esse assunto ele se torna acessível às pessoas. Aqui no livro nós temos então um cenário de Lily ali na faixa dos seus 15 anos, presenciando agressão. Então eu acho que um livro que poderia conversar com jovens dessa idade seria muito legal, porque se eles presenciam isso na casa deles, eles poderiam levar esse livro para dentro de casa. Mas esse livro aqui, infelizmente, ele é um livro de maior de 18 anos. A escritora Colleen Hoover, ela coloca uma picância, né, vamos chamar assim, essas situações sexuais muito forte no livro e de uma forma tanto quanto que eu vejo que não acaba sendo necessária, porque nós vemos que ele não é um livro de cunho sexual, assim, né, um livro que vai trazer assuntos voltados mais para algo picante, por assim dizer, e ele não é um livro que não tem isso, então ele acaba tendo, mas não é o foco dele. Você tira uma faixa etária, que poderia ser super legal chegar esse livro, e por ter isso sobe a faixa etária do livro, e aí ao mesmo tempo a gente tem uma massa de pessoas aqui que poderia ter acesso a esse livro. Claro que esse livro ele não tem uma contraindicação, se, sei lá, alguém de 15 anos for comprar, tenho certeza que na livraria não vai ter alguma restrição, algo do tipo. Mas por eu ter lido, eu sei que por normas, por assim dizer, a classificação dele deveria ser para maior de 18 anos. Então por conta disso, ele caiu um pouquinho, né? Então vamos começar aqui com 5 estrelas, foi caindo por esse motivo. E logo de cara, logo nos primeiros capítulos a gente já encontra isso. Também logo nos primeiros capítulos a gente encontra um cenário em que Lily, depois ali do enterro do seu pai, ela conhece o Riley, que é um neurocirurgião, bem vida louca, né? Não quer saber de relacionamento e tal. Mas algo que me pegou bastante foi a forma como Lily
Lily se refere-se a ele, principalmente logo de cara, no primeiro capítulo nós estamos falando aqui, ela começa a descrever ele, e ela sempre fala sobre ele de uma forma um quanto materialista. Ela valoriza muito essa questão material. Por quê? Ela se refere assim, ó: está vestindo uma camisa casual da Burberry. Acho que nunca estive no radar de alguém com dinheiro para casualmente comprar uma dessas. Se fosse apenas uma vez que ela falasse isso, não. Depois, uma página depois, na página 17, ela diz assim, ó: ele enruga o nariz, o que é meio sensual. Ver este homem usando uma camisa da Burberry e com um corte de cabelo de $200 fazendo careta. E aí a gente volta mais uma vez. Ela fala dessa questão de posição. Então, logo de cara eu comecei a notar que Lily era um personagem que tinha um tanto quanto essa versão de ser um pouco materialista, e com o passar do livro você vai notando isso com muita mais clareza, sabe? Para finalizar o primeiro capítulo, diz o seguinte, voltando ainda por esse tema, ó: não sei se eu já havia conhecido alguém assim, com estilo de vida e uma faixa de imposto de renda totalmente diferente dos meus. Provavelmente nunca mais o farei. Porém, perceber que não somos tão diferentes assim é uma boa surpresa. E aí nós vemos de novo ela falando sobre a questão, né, faixa de imposto de renda e assim por diante. Só que aí, gente, isso vai aumentando. E aí a gente vê em diversos momentos. Por exemplo, quando ele compra uma casa pra ela sem contar pra ela. A princípio, parece que ela ficou brava por conta disso, né? Porque, poxa, onde já se viu, né? Comprar uma casa sem falar com a esposa. Porque, enfim, eles casam, né? Soltando já spoiler aqui. E aí, ela parece brava, né? Como você comprou uma casa sem me falar? A gente precisa conversar primeiro. Mas ela não está brava com ele. Olha só, gente, isso na página 248 do livro. Ele olha pra ela, né, e pergunta, né, ali pra ela, né: Lily, não está zangada, né, por ele ter comprado o apartamento sem avisar? Então ela balança a cabeça e tampa a boca com a mão. Acho que não. Aí ele pergunta: você acha que não? Aí ela pega, observa o piso de madeira. É madeira de verdade, não é laminado. Tudo bem, acho uma loucura você simplesmente comprar um apartamento sem mim. Acho que é uma coisa que deveríamos ter feito juntos. Ele assente e parece prestes a se desculpar, mas ainda não terminei. Minha verdade nua e crua é perfeito, nem sei o que dizer. Está tudo tão impecável. E aí depois ela pergunta: quando a gente se muda? Então assim, a gente vê aí mais um cenário. Um pouco antes disso, nós temos também um momento ali que a gente vê essa valorização do dinheiro dela, quando eles decidem se casar e falam um pouquinho sobre o dinheiro, a renda, né, de um e do outro, e eles falam que eles vão manter contas separadas, porém ela diz que tudo bem eles terem contas separadas, mas ele deve sempre presentear ela com coisas. Então assim, a gente vê aí uma mulherzinha que dinheirinho pra ela brilha o olho. Depois nós vamos pro final do livro, onde nós conhecemos, enfim, durante o livro, Atlas. Ele é o melhor personagem do livro, sem tirar e nem pôr, assim. Deveria ter um livro sobre Atlas, porque ele sim é uma pessoa decente desse livro. Mas, enfim, a gente vai conhecer ao longo, né, do livro toda a história dele. Foi uma pessoa que saiu de casa, não tinha onde ficar. E aí ele vence na vida, né? E a gente tem um ponto no livro que a gente vê que Atlas, ele se preocupava em estar bem estável, né, ali as coisas na vida dele, para que ele voltasse a procurar Lily, enfim, que foi um romance ali inicialmente quando ela tinha 15 anos. E no final do livro ele diz assim: Lily, acho que agora tenho uma vida boa o suficiente para você, então quando você estiver pronta. Então nós vemos aqui que até, de certa forma assim, por mais que ele era apaixonado por ela, a gente nota que ele fala, né, agora uma vida boa o suficiente para você. Sério, eu fiquei muito incomodado com essa questão de materialismo que o livro frisa, e ele não trabalha em nenhum ponto isso, como se fosse algo negativo ou algo a ser observado. Tanto que se você ver qualquer um dos outros vídeos aqui no YouTube, ninguém fala sobre esse assunto. Mas em diversos momentos do livro, aqui eu citei apenas alguns, nós vemos o materialismo voltando à tona, assim, como eles valorizam o bem material no livro. Um segundo ponto que eu acho nesse livro que a gente tem que observar bastante é a forma como Lily comporta. Por mais que ela não teve, assim, uma adolescência das melhores, né, somente ali pelas coisas que aconteciam na casa dela, a gente vê como ela é uma pessoa assim com diversos transtornos. Porque, primeiramente, quando ela conhece lá no primeiro capítulo, né, o médico, eles começam a contar coisas assim que são, meu Deus, da vida deles, né, que fala assim: não acredito que você fez isso. E ela fala que a primeira vez dela com alguém foi com um mendigo. E esse mendigo é Atlas, que depois a gente vai conhecer e ver que é uma pessoa espetacular. Só que aí eu me parava e sempre ficava me perguntando o porquê
que ela disse no primeiro capítulo do livro que era com o mendigo, como se ele fosse alguém assim que você falasse, meu Deus, não acredito, você fez isso? Só que ele é uma pessoa incrível, e eu acho que nem poderia se referir a ele a mendigo, sabe? E aí ela fala isso só pra ela, tipo, mostrar que ela tem alguma coisa a mais, que ela, nossa, que coisa, assim, que ela já fez na vida. E depois ela fica correndo atrás dele, sabe? Assim, isso, sério, Lily, assim, foi uma personagem que eu odiei no livro, odiei mesmo, porque tem vários pontos negativos. Depois, mais pra frente, quando eles se encontram pela primeira vez ali no restaurante, em que Atlas é dono, né? Mas na primeira vez ela nem sabe que ele é dono, e ela termina, então se despede de Riley, e aí ela vai no carro dela e encontra Atlas que tá ali no carro dela. E aí Atlas pergunta há quanto tempo que ela tá junto com Riley, e aí ela diz que mais ou menos 1 ano. E aí Atlas diz que também conhece uma pessoa que já tá junto também. Só que aí, depois, mais pra frente, quando ela descobre que Atlas mentiu ali no primeiro momento, ela começa a se remoer, falando assim, nossa, mas por que ele mentiu pra mim? Se ele tivesse dito que ele estava sozinho, que ele ainda gostava de mim, eu teria abandonado tudo por ele. E aí a gente vê que, tipo assim, ela, tipo, falou que já tava 1 ano, sendo que ela não estava 1 ano junto com Riley. Ela mentiu também. E aí ela coloca como se tudo fosse Atlas, culpa dele. Então eu vejo primeiro que ela tem diversos transtornos aqui, e são coisas que o livro não trata, não traz à tona, ou que normaliza de certa forma. Além do mais, uma coisa que eu já tinha lido de Colleen Hoover é a falta de representatividade. E é algo que Colleen Hoover faz muito nesse livro. Ela destaca várias vezes o quanto os personagens são loiros, com os cabelos bons, que têm os olhos azuis. Então você vê assim, eu fiquei olhando para o olho azul dele. Tem várias vezes isso no livro. Então a falta de representatividade é muito grande. Aí, no final, eu fico me perguntando, poxa, um livro com uma temática tão boa, é um livro tão amado por várias pessoas, mas por que dessas coisas? Será que esse é o mundo de Colleen Hoover? Que ela normaliza essas coisas? Ou será que o nosso mundo normaliza tais coisas? Bem, se você leu esse livro aqui e não notou essas coisas, eu convido você a lê-lo novamente com um pouco mais de atenção. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu soltei alguns spoilers aqui, sim, falei alguns momentos do livro, mas esses pontos são apenas alguns e talvez os maiores que me incomodaram na leitura desse livro. Infelizmente não é um livro que eu vou dar 5, eu acho que pela temática ele poderia ser um livro de 5 estrelas, com certeza, mas ele caiu para 3 estrelas ou talvez menos por conta dessas diversas coisas que o livro traz à tona e que poderia nem ter no livro, sabe? A história poderia ser conduzida de outra forma e não é tratada pela autora. Então não sei se isso é uma realidade dela e que ela não tem noção dessas outras realidades também, só que se tratou por conta da agressão e achou que isso fosse o assunto principal, e é o assunto principal do livro, mas e essas outras coisas que estão ao redor aqui circulando e que não são tratadas e que as pessoas ficam com tanto foco nesse principal, e que eu acho que é super importante e necessário que a gente foque a questão da agressão que o livro trata, mas a gente também não pode esquecer do enredo, porque ele também faz parte do livro e também deve ser uma pauta a ser falada. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, desejo a você uma ótima semana, nos vemos em breve, beijão, até mais.